A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Neste domingo eu vou falar sobre chamados. Chamados. Porque eu sou chamado que eu me comprometo. Entendem? Ele chama você a este comprometimento, ok? Pode ser mais óbvio porque eu sou ministro e você reconhece, sim, ele é chamado, mas você também é chamado. Sim, você também é chamado, por isso que você tem que perdoar pessoas que não compartilham seus valores, porque você sustenta na graça e segue permanecendo, enquanto outras pessoas não conseguem. Oh, Deus, vai ser divertido. Vamos começar o nosso tópico aqui. Eu quero lançar alguns fundamentos. Vá para Romanos 8. Eu não sei onde isso vai parar, porque eu estou carregado, armado e perigoso. E eu posso não concluir, posso ficar só no fundamento, mas vá para Romanos capítulo 8, do 29 ao 31. E a razão pela qual todos estão de pé é porque vamos ler da palavra de Deus e queremos te convidar para se juntar a nós, e então você pode entrar na luxúria pelo resto da tarde. Mesmo que essas luxúrias requeram que você seja retirado das nossas dependências, que você possa ter a luxúria em outros lugares. Mas nós convidamos você a desfrutar desse momento conosco. Romanos 8, 29 a 31, quando você achar, diga amém. Eu não vou pedir para vocês lerem alto, porque temos várias traduções. Eu vou ler na versão King James, você lê na sua Bíblia, e eu espero que você use esta oportunidade para se enriquecer à medida que Paulo libera aos romanos este ensino, a quem ele fez conhecer de antemão. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a esses ele também, é melhor acreditar, ele também chamou. Além disso, aqueles a quem ele predestinou, a esses ele também chamou. E a quem ele chamou, a esses, ele também justificou. E aos que justificou, a esses, ele também glorificou. Então se você tem o chamado, você está bem projetado agora. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o povo diz amém. E nós vamos falar sobre chamado. Pai, obrigado pela sua unção, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu Espírito, obrigado por essa oportunidade de estar em sua presença. Uma presença que é saturada com a sua glória. Use-me como seu servo para este sacerdócio real, esta nação santa, esta geração escolhida que você chamou ao santuário, que estão assistindo a esse programa. Alguns estão juntos no meio da noite, outros na manhã, eles se levantam para assistir a esse programa ao redor do mundo. Nós alimentamos o rebanho. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Entenda comigo que
o apóstolo Paulo está em Roma. Ele passou por uma longa jornada para chegar lá. Ele esteve aqui e ali, quase foi morto, foi deixado para morrer. E ele dormiu em alguns bancos de praça, ele foi desprezado, foi maltratado, ele foi preso, ridicularizado. E finalmente ele foi trazido a Roma. E ele chega a Roma, não como estudioso que ele era. Você sabe que ele era um intelectual, muito articulado, intelectual, e ele poderia ter chegado em Roma na primeira classe. Se você vai ser o principal pivô de influência para o Império Romano, você gostaria de chegar em uma carruagem, talvez, sabe, uma carruagem dourada, com uma caravana e guardas e um presente para o rei, para que você pudesse ter um ponto de vantagem para realmente poder fazer alguma mudança no Império Romano. Mas ao invés disso, Deus traz a mudança no apóstolo Paulo, com correntes nos seus tornozelos e nos seus pés, e ele chega perseguido e preso. Quando ele chega a Roma, Deus tem senso de humor. Ele te dá um grande trabalho para fazer e nenhum dinheiro para fazer isso. Ele quer que você seja o ponto de influência para uma poderosa mudança e não te dá o benefício das credenciais para ir adiante com a posição. Ele vai te usar a partir de pequenos lugares para promover grandes mudanças, de acordo com como você vê a si mesmo. Mas se você não se vê como significante e se define pelas suas circunstâncias, você vai perder a oportunidade, porque frequentemente as suas circunstâncias não predizem o seu propósito predestinado e o seu chamado. Glória a Deus! Eu já preguei, eu vou para casa. E com correntes em suas pernas e tornozelos, ele chega a Roma. Roma. Alguns aqui nunca deixaram Dallas, então é difícil. É difícil lhe dar uma imagem. Veja, Dallas é uma grande cidade, mas ir para uma cidade massiva, e Roma era um império maior do que uma cidade. Não estamos falando de chegar em uma cidade, mas de chegar em um império, o ponto central. Aquilo era a América daquele tempo. E Paulo agora chega a Roma, onde todas as decisões são tomadas. O centro da influência teológica. Ideias e conceitos, os grandes pensadores da época viviam em Roma. Todos os tipos de ideias sobre deuses e deuses de todo tipo existiam em Roma. E agora Deus envia o seu servo, o seu apóstolo, para a cidade para promover mudança a partir da prisão. Se eu tivesse tempo, eu usaria isso como oportunidade para desafiar a todos os jovens pregadores que têm que ter isso e aquilo antes de virem. Porque você diz que Deus te chamou, mas às vezes Deus vai te chamar e não vai te dar os benefícios de ter isso ou aquilo antes de você vir. Você tem que ser chamado de dentro de uma cadeia. Os paradoxos da vida. Você é chamado para levar libertação a uma cidade e tem que fazer isso de dentro de uma sala de prisão. Eu estou trabalhando numa mensagem que vou pregar em algum lugar algum dia, chamada É Complicado. Porque a maioria da vida é complicada. Muito pouco da vida é uma linha reta e tudo plano, é sempre complicado. Deus, se você realmente me chamou para libertar Roma, por que não me liberta primeiro? Como? É melhor sair disso. E a partir da dificuldade deste primoroso apuro que o apóstolo Paulino agora vem escrever para nós, e para infringir sobre a barragem de ideias este novo conceito cristão, que no mínimo era controverso, e muitos já haviam sido mortos, e Paulo vem agora para pôr substância e estrutura a uma fé que ainda tem menos, ainda é mais jovem do que um século, talvez tivesse apenas algumas décadas. E ele diz: aos que de antemão fez conhecer. Ouça, de antemão fazer conhecer é grande, hein? Aponta para o conhecimento de Deus. Você sabe que Deus é onisciente, que Ele sabe de tudo, que Ele sabe todas as coisas. Mas isso quer dizer que Ele não só sabia, mas sabia antes.
A diferença entre dinheiro velho e dinheiro novo, conhecimento velho e conhecimento novo. Deus disse, eu não fiquei esperto. Eu sempre fui. Sim, eu não simplesmente aprendi todas as coisas, eu sempre soube todas as coisas. Pois a quem ele de antemão fez conhecer, eu tenho que lidar com esse conhecimento, sua infinita sabedoria, conhecendo o fim desde o começo, conhecendo todas as coisas, entendendo todas as coisas. Não há nenhuma pergunta, ele diz, que eu não possa responder, nenhuma necessidade que ele não possa suprir. Sabedoria infinita, o que você ainda está tentando entender, Deus já sabe. Por que a minha mamãe não me criou? Deus já sabe. Por que eu não sou tão alto como meu irmão? Deus já sabe. Por que as pessoas não me aceitam? Deus já sabe. É por isso que você vai para Deus e não para as pessoas. O problema com muitos de vocês é que vocês buscam a resposta num par de óculos, ela não está lá. Você busca em um homem, não está lá. Ninguém vai conhecer você como Deus conhece você. Ele conhecia você antes de você conhecer a si mesmo. Ele conheceu de antemão você. Embora alguns da minha vizinhança digam, eu conheço você antes de você mesmo. Significa que eles me viram no berço, me viram mamando, e eles me conheciam. Eles querem dizer que eu não tinha inteligência suficiente no berço, mas na verdade eu tinha, eu só não me lembro que eu estava observando naquela época, mas eu estava observando no berço. A ciência mais tarde nos ensina que embriões têm informações registradas quando ainda estão no ventre da mãe. Aquela inteligência e intelecto não começa com a conversa. Eles estão dizendo que me conhecem antes de eu me conhecer, porque me conhecem antes de eu ter inteligência para falar, coletar informações e reproduzir. Mas não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que conhece você antes da sua mãe nascer. Conhecia você. Conhecia você. Tá me confundindo. Quer dizer que eu existia antes da minha mãe e sou mais velho que ela? Sim, eu existia antes. Em que forma? Veja, tudo o que minha mãe fez foi me dar um corpo. Tudo o que minha mãe fez foi me dar corpo. Tudo o que ela fez foi me dar corpo. Eu não sou um corpo físico buscando ser espiritual. Eu sou um ser espiritual, aprendendo como ser natural. Sim. O que é novo sobre mim é o corpo. Meu aniversário celebra o meu corpo, não a minha existência. Diz quantos anos tem o meu corpo, não o meu espírito. Meu espírito não está envelhecendo. Cada um aqui que está envelhecendo pode testificar o fato que você é mais jovem por dentro do que é por fora, porque a única coisa que é sujeita ao tempo é o físico da experiência humana. O espírito não se curva a essas coisas físicas. Ele é tão jovem e brilhante e exuberante como sempre foi. E aí está a contradição. Porque você vive numa casa decadente, mas você está vivo nesta casa. E as pessoas te julgam pelas paredes descascando e pela goteira no teto, e eles não sabem que a pessoa por dentro não se parece de jeito nenhum com a pessoa do lado de fora. E Deus diz, não é o seu exterior que eu conhecia você no espírito, profundamente te chamei, pois Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E eu e você tínhamos uma coisa acontecendo no mundo espiritual. Sim, tínhamos uma coisa acontecendo no mundo espiritual. Você não lembra, mas nós tínhamos. Sim, aqueles que ele de antemão conheceu, ele predestinou. Eu queria me lembrar. Foi com a minha esposa ou com a minha filha, eu não lembro. Eu assisti esse filme. O que eu sei que eu assisti este filme onde aquela mulher teve um acidente e perdeu a memória, e ela esqueceu que ela amava aquele homem. Vocês já viram? Sim, e ele está tentando fazer ela se lembrar do que eles tinham antes. E aquilo soou tão criativo, que roteiro provocante. Mas o roteiro é tão velho quanto a própria Bíblia.
Pois eu tive um relacionamento com Deus no Espírito, que eu não consigo me lembrar o que aconteceu naquele tempo, mas o fato de eu não me lembrar não nega o fato de que tivemos. Ele me conhecia de antemão antes. Ah, você não está me ouvindo. Eu não me lembro, o filme estava passando e eu comecei a assistir, eu peguei no meio. Ela começou a ter alguns flashbacks. Imagens chegavam à sua cabeça do que ela tinha antes. Foi isso que ele fez quando ele te chamou. O primeiro flash que você teve de quem você realmente é, e isto não é definido por essa simples situação que você está passando no corpo, porque isso é muito pesado para domingo de manhã. Começou quando ele chamou você. Ouça o que ele diz: minhas ovelhas conhecem minha voz, e um estranho elas não seguirão. Quando ele chamou você ouviu a voz dele e disse: De repente você ficou descontinuado com aquilo que era continuado, não satisfeito em estar onde estava, não satisfeito em ser quem era, não satisfeito em viver como vivia, e você não consegue entender porque outras pessoas estão satisfeitas em estar onde estão, mas sabe, não foi a eles que ele chamou, foi você. O chamado dele, então, deve provocar um nível de inquietação. Este não é um chamado de conforto. Este é um chamado de perturbação. É um chamado, o chamado de Deus vai perturbar a sua vida. Você tinha tudo planejado, não é? Eu vou sair na quinta, eu vou sair e vou ver o Fred na sexta, vou ligar para o Bob no sábado, vou encontrar com o Jimmy no domingo para almoçarmos tudo já arranjado. Quando eu tiver 25 eu vou fazer isso e isso, e quando eu tiver 32 eu vou fazer isso e isso. E então Deus diz: Ellen, e bagunça tudo. Afinal, o que fez você vir? O que te fez desistir de um homem que você pode ver por um homem que você não pode ver? O que te fez desistir de metade da alegria? Sim, é porque seu espírito conhecia a voz dele. Porque ele conhecia você antes. Então, ele chama. Ele chama o que era dele. Ele chama o que era dele. Sim, eu só me incomodo com o que é meu. Eu não quero nada que não é meu. Se você é meu, vem aqui. Se você de verdade não é meu, me deixe em paz. Vai cuidar da sua vida. Eu apenas quero o que é meu. Você tem que ouvir o que eu estou dizendo. Já valeu você ter saído da cama essa manhã? Sim, apenas chame para você o que é seu. Os que de antemão ele conheceu, ele predestinou. A esses, ele também chamou. Não aqueles, não eles, apenas esses. Aqueles que ele conheceu de antemão. E pouco a pouco, à medida que você se torna mais espiritual, você entra numa consciência de quem você realmente é. E quanto mais você reconhece quem você realmente é, menos você deseja ser quem você era. Aqueles que ele de antemão conheceu, ele predestinou. Deixa eu, mais uma coisa que eu quero falar sobre esse de antemão. Porque eu quero que vocês entendam
O debate entre o predestinado e o de antemão conhecido, esse debate, eu quero que aqueles de vocês que vão a esse nível, eu quero que vocês tenham o argumento, porque eles alegam que quando Deus predestina, Ele salva, e não seria justo, pois alguns seriam salvos, e haveria outras pessoas que Ele não fez para serem salvas e tudo isso. Isso é tão estúpido quanto dizer que o homem do tempo, que prevê a chuva, torna ela molhada. Embora ele preveja, ele saiba de antemão, ele não faz chover porque ele sabe que vai. Na quinta teremos temperaturas de 32 graus, mas não se preocupe, na sexta-feira teremos um alívio. A chuva vai aparecer cedo de manhã, ele fez chover? Não, mas ele sabia de antemão que iria. Ele conhecia você de antemão. Ele conhecia de antemão você. E na base desse conhecimento de antemão, não só conhecendo você antes, ele predestinou você. Antecipadamente, antes, destino, final. Certo? Então, antes ele viu seu fim. Ele predestinou, ele levou o guarda-chuva porque sabia que ia chover. Ele não fez chover, mas na base do seu conhecimento de antemão, ele pôs coisas em movimento para acomodar o que ele sabia de antemão. Porque ele te conheceu de antemão, ele predestinou um ambiente que faria com que você fosse rejeitado de muitos lugares, para que você não descansasse abaixo do seu destino. Ele perturbou as suas circunstâncias, ele moveu toda a sua vida, ele ordenou os seus passos, ele determinou com quem você romperia, ele determinou o nível da sua rejeição, ele prescreveu esse nível e a intensidade da sua dor, para que você tivesse convicção suficiente quando se levantasse para ser forçoso sobre isso. Ele te puxou para trás o suficiente para que você fosse lançado adiante o suficiente na base desse conhecimento prévio. Então, se eu sou um desses, tudo está bem. Tudo está bem. Você ri de mim, tudo está bem. Certo, eu estou ferido por isso, mas está tudo bem. Porque Deus vai usar o fato de você ter rido de mim e a dor que isso me fez sentir para me empurrar ao propósito que Ele predestinou. Então você não pode ficar parado. Você teve que ir, porque você veio em minha vida, porque você tinha um papel a desempenhar. O que seria de Jesus sem Judas? Você diz o que seria de Judas sem Jesus? Eu estou dizendo o que seria de Jesus sem Judas. Ele tinha um papel a desempenhar. Deus tenha misericórdia. Quem é o seu Judas? Ele tem um papel a desempenhar. Deus trouxe um homem em um certo tempo, te pegou num momento em particular, te pôs numa situação em particular, você aprendeu um conjunto particular de lições. Deus predestinou, fixou o seu fim desde o princípio. E como ele sabia que ia chover, ele não saiu de chinelo. Como ele sabia que ia chover, ele não saiu de bermuda. Como ele sabia que ia chover, ele levou um guarda-chuva. Mas nada disso fez chover. Ele apenas sabia previamente. Aqueles que ele de antemão conheceu, ele também predestinou. E tudo o que veio para mim não pôde resistir, e tudo o que ria de mim não pôde permanecer. Você não está aqui porque quer? Está aqui porque pode vir. Tudo o que pode vir, virá.
Todos os que poderiam te deixar, deixaram ou deixarão. Algumas pessoas não podem fugir. O seu compromisso nasce do chamado. Eu sou chamado para servir vocês. Sou chamado para ajudar vocês. Sou chamado para amar vocês. Chamado para criar esses filhos. Ninguém podia criar esses filhos como eu crio esses filhos. Deus confiou em mim. Estes filhos e suas peculiaridades e suas disfunções e suas anormalidades. Deus confiou em mim porque eu fui chamado para isso, eu tenho a graça para isso, posso lidar com isso. Eu sou o homem para o serviço, sou a mulher para o serviço, eu sou a esposa para o serviço, eu sou o marido para o serviço. Eu fui predestinado, pré-ajustado, predeterminado. Meu destino foi definido e eu estou bem a caminho. Eu estava falando com um amigo meu que é químico e eu disse, ele estava num projeto novo. Eu disse, como está o projeto novo, Don? Eu disse, eu ouvi sobre o projeto, você acabou de lançar esse projeto. Como está? Ele olhou para mim e disse, está indo exatamente como deveria ir. E eu pensei nisso por 3 semanas. Imagine quanta paz nós teríamos em nossas vidas se parássemos de definir nossos próprios objetivos e disséssemos, está indo exatamente como deve ir. Se está funcionando porque deveria funcionar. Se não está funcionando porque não deveria funcionar. Está fazendo exatamente o que deveria fazer. Eu achei que vocês fossem da fé. Ou você só acredita em Deus quando Ele diz sim? Aqueles que Ele de antemão conheceu, Ele também predestinou. E a esses, Ele também chamou. O chamado é o elo de ligação do texto. Ele poderia me conhecer de antemão e eu não saber disso. Ele poderia ter me predestinado e eu não saber. Tudo isso são coisas que são feitas na cozinha, antes de o cliente receber a entrada. Este é o trabalho de preparação divino de Deus. Tudo isso aconteceu no mundo espiritual antes de você chegar aqui. Mas o chamado não pode ser feito independente de mim. Então o chamado é quando ele traz ao tempo o que ele fez na eternidade e me torna consciente daquilo que já foi feito. Muito embora eu não possa ver o chefe preparar a refeição, eu sou o beneficiário da preparação. Ele fez onde eu não pude ver, ele marinou aquilo a noite inteira, e quando ele traz para mim, eu me beneficio daquilo que foi pré-marinado lá na cozinha, em um forno pré-aquecido, em um lugar predeterminado. Quando ele traz para mim, eu sou apresentado ao que ele preparou antes. E no ponto em que ele te chama, ele apresenta a você o que ele preparou. Meu Deus! Deus tenha misericórdia. Os benefícios paralelos do texto, a informação invisível do texto, a ideologia transcendental do texto, as implicações do texto, é a sua significância. Porque isso te diz que houve muito mais preparação em algo que é insignificante. O chamado é quando ele te torna consciente de que não só eu fiz uma preparação para você, mas que também os efeitos paralelos dessa informação são que eu sou significante. Uau! Eu não sabia disso. É por isso que eu tenho essas picadas no braço. Não sabia disso?
É por isso que eu cheirei tudo aquilo com meu nariz. Eu não sabia disso. Por isso foi que eu me dei a qualquer um que me queria, fascinado porque gostavam de mim. Porque eu não sabia que eu era significante. E se você não sabe que é significante, você dá isso para qualquer um. Eu nem acredito que eu falei isso. Mas eu não disse o que você estava dando, disse? Você fez isso, não foi? Aham, é. O que quer que seja isso. Pode ser sexo, pode ser devoção a algo menor que você. Pode ser um estilo de vida que não combina com você. Sua necessidade de fazer parte pode te fazer se juntar a um grupo e se definir por um povo que na verdade você não é. Mas na ausência da sua própria significância, porque você precisa ser validado, você se atrela a um grupo de pessoas para fazer parte. Porque você nunca teve família, se tornam família para você. E agora você pertence a uma causa e luta por uma solução numa guerra que você não tem absolutamente nada a ver. Meu Deus, eu mesmo vou pegar esse CD. Olhe para alguém e diga, ele me chamou. Vem aqui, meu irmão. Sabe por que ele andou até aqui? Porque eu chamei ele. Sabe por que ele veio e ninguém mais veio? Porque eu não chamei eles. Eu chamei quem eu queria. Ele ouviu a minha voz. Ele respondeu ao chamado. O que ele não sabia é que eu planejei chamar ele antes de chamá-lo. Porque eu sabia de antemão que eu usaria nesta ilustração e eu predestinei estar nessa distância dele. Então ele teria que andar esse tanto. Então vocês veriam e eu poderia usar como eu fiz tudo isso sem dizer a ele. E ele não sabia que ele estaria aqui hoje, até que eu chamei ele, mas eu predestinei e predeterminei para que ele estivesse nesse lugar, até mesmo de chegarmos a essa igreja. E vocês não sabiam nada sobre isso, até que eu... Diga a alguém, algo aconteceu comigo. Eu estava apenas feliz, apenas sossegado, apenas bêbado, apenas chapado. Eu estava tendo um tempo legal, cuidando da minha vida. Eu estava saindo com meus amigos. Eu estava aprontando com as minhas amiguinhas e meus amiguinhos, meus parceiros, meus contemporâneos, meus amigos intelectuais. E então, de repente, ele bagunçou tudo porque ele me chamou. Entendem? Você não chama ninguém que você não quer. Alguém pode se perguntar por que você não quer, mas você não chama ninguém que você não quer. Você não chama ninguém para quem você não tem um plano. Você não chama ninguém sem um propósito. Você não chama alguém e diz, eu não sei o que eu queria com você. Se você tem bom senso, você teve o propósito antes de chamar a pessoa. Deus bom. Você se pergunta quem você é? Para que ele colocasse tanto trabalho e labor num estágio tão elevado para você. Os detalhes estão no trabalho de preparação. As circunstâncias tinham que ser corretas, a idade tinha que ser determinada, a era tinha que ser definida, o gênero tinha que ser determinado, a comunidade tinha que ser determinada, o exterior, como você parece, como você anda, seu movimento, sua linguagem corporal, seu QI, seu intelecto, tudo isso, nada simplesmente aconteceu, pré-determinado, pré-ajustado, desde antes da fundação do mundo. Veja o que ele disse a Jeremias, antes de eu te formar no ventre, eu te conhecia. Eu te ordenei, eu te santifiquei, me santificou, me separou.
Eu não queria que você se adequasse. Eu te separei. Podiam não gostar de você. Podiam não te manter. Podiam não te criar. Eu quis que você fosse desajustado, que você ficasse à parte. Eu quis que você buscasse um amor que não podia achar, uma paz que não pôde tocar e uma alegria que não pôde segurar. Tudo isso foi um ajuste. Pessoas que se adaptam não buscam. Pessoas que se adaptam não buscam. Os que buscam são pessoas que não se adaptam. Esses, ele também chamou. O chamado é o ponto onde ele me torna consciente de que eu não sou eles. Eu sou esses. Não precisa de nenhuma igreja. Não precisa de igreja, não precisa de pregador. Pode acontecer no clube. Você está sentado num bar e ele diz, você não tem nada que fazer aqui. Eu estou dizendo que pode acontecer no hotel. Você se levanta num sábado e diz, meu Deus, o que foi isso? Este não sou eu de jeito nenhum. Sem coral, no púlpito, sem adoração, sem dança, nada disso. Apenas Deus dizendo, vem aqui, Ellen. Eu vejo ele te chamando para fora das muletas de um câncer. O câncer vindo para te matar. E eles acham que te pegaram com certeza. Eles dizem que estágio você está. E ele te chama e o câncer não consegue te segurar. O câncer não consegue te segurar. Quando Deus te chama, nada pode te segurar. Vire para seu vizinho e diga, ele me chamou. Ele me chamou, me chamou. O câncer não pode me segurar. A leucemia não pode me segurar. O pecado não pode me segurar. E vocês sabem que vocês não podem me segurar. Como você vai me impedir se Deus me chamou? Você deve estar ficando louco. Se Ele me chamou, eu não tenho que ter dinheiro, eu não tenho que ter amigos, eu não tenho que ter você. Tudo tem trabalhado contra mim, mas se Ele me chamou, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Mas, Senhor, como você pode me chamar? Este tem sido o grande dilema paradoxal da minha vida. Como você pode chamar uma bagunça como eu? Será que eu sou o único que se sente assim? Eu disse, eu não deveria nem ficar parado do lado de alguém. Isso tem que ser um engano. Não tem jeito de Deus chamar alguém como eu para fazer algo assim. Diga a alguém, ele me chamou. Como pode Deus chamar alguém como eu para fazer algo assim? Ele estava dormindo enquanto eu estava vivendo? Ele estava olhando para o outro lado quando eu estava fazendo bobagem? Ninguém contou a ele que eu era louco de pedra? Porque, pelo amor de Deus, ele veio me chamar? E com esse chamado santo? Ele não pode me chamar com esse chamado elevado? Ele não pode me chamar com algo... melhor eu parar com isso aqui. Isso é minha vida, você não está contando nada que seja seu. Eu é que estou contando tudo da minha. Eu estou dizendo que eu fiquei confuso. O que, pelo amor de Deus, ele estava pensando quando olhou para minha cara? E ainda assim, pelas cortes do amor ele me levou. Eu tentei fugir, mas não consegui. Eu disse que eu não me comprometeria, mas eu não consegui me parar. Meus amigos ficavam na cama, mas eu tinha que ir para a igreja. Eu nem mesmo sei por que continuei vindo à igreja, porque eu ficava no clube na sexta e no sábado, mas eu tinha que levantar no domingo e ir para a igreja. Eles não tinham que vir, mas eu tinha que vir. Eu não consegui fugir dele.
Eu não consegui dormir para fugir dele. Eu não consegui beber para fugir dele. Sacuda seu vizinho como se fosse uma questão de vida ou morte e diga: você não pode escapar. Você pode correr, mas não pode se esconder. Você nunca foge. Se você fizer sua cama no inferno, ele está lá. Se você for para a prisão, ele estará esperando por você na cela da cadeia. Não importa se é o presidente dos Estados Unidos, se Deus chamou você. Se Deus chamou você. O chamado não está completo se eu não te falar do namoro que vem do chamado. Ele vai chamar você e pôr um namoro, uma atração, uma compulsão, uma atração. Como um ímã para o metal, há uma atração. Embora você tenha contradições, ainda haverá uma atração. Alguns da sua família não sentem isso, mas você tem uma atração. Pessoas relacionadas a você não entendem isso, mas você tem uma atração. Aleluia para Deus! A atração, esta força, este puxão que vem. Você pode não ser salvo, mas você tem tendências de salvo. Você vai entender amanhã. Você não é cristão, mas você tem tendências cristãs. Você não é pregador, mas você tem tendências. Yeah. 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 Ok, vamos lá, sente. Deixa eu mostrar algo. Sabe, eu quero entrar nisso. A sensação é boa. A sensação é boa. Na minha alma, a sensação é boa. Eu não simplesmente aconteci. Eu não sou um acidente. Eu não sou um erro. Mesmo se o meu pai não ficou, mesmo se a minha mãe não me manteve, mesmo que eu tenha sido adotado, não faz diferença. Mesmo que eu tenha nascido de um estupro, eu ainda assim não sou um acidente. Eu ainda assim não sou um erro. Foi uma forma ruim para vir, mas estou feliz que estou aqui. Eu tenho um propósito para estar aqui. Ele me chamou. Veja isso. Se ele me conheceu de antemão, antes de te formar no ventre eu te conhecia, significa que eu não sou um corpo. Eu fui chamado para um corpo. Mas o corpo tinha tudo preparado para mim. O corpo não sou eu, mas o corpo foi preparado para mim. Eu fui chamado do mundo espiritual para um corpo, para uma família, para uma era, para uma geração. Essas coisas velhas que aconteceram, eu não sou nenhuma delas. Eu sou um espírito chamado para um corpo. O dia do nascimento é o dia do corpo, não o dia do espírito. Agora eu entendo porque eu tenho coceiras que não consigo coçar. Porque as coceiras vêm do meu espírito e eu estou tentando satisfazer com o meu corpo. Eu tenho que bater na mão de alguém com isso. Eles não reagem porque eles não querem que ninguém saiba que eles estão tentando coçar no espírito com o corpo. Mas quando eles chegarem em casa, eles vão dizer: meu Deus, eu vejo! Tudo bem, Jimmy, você não precisa mais vir aqui, eu estou bem! Eu tenho uma coceira que você não consegue coçar! Eles não falam nada aqui porque não querem que ninguém saiba das suas vidas.
Você, no fim das contas, perde a fascinação por pessoas que são fascinadas pelo seu corpo. Você, no fim das contas, perde a fascinação por pessoas que são fascinadas pelo seu corpo. Porque não é isso que está coçando. Esta seria uma coceira muito fácil de coçar. Há sempre alguém que está coçando o físico. Mas a razão pela qual você se descontenta com elas é porque elas nunca vão mais fundo. Tudo isso eu disse para pontuar que você é um espírito e não um corpo. Você foi chamado para um corpo. Você foi chamado para um corpo que no final você vai evacuar. Você deve entender que você não é isso. Isso está caindo aos pedaços, mas você não. Se você fosse seu corpo, então, se você morresse, nós ainda manteríamos seu corpo na casa. A razão pela qual até os seus queridos te deixam no cemitério é porque até mesmo eles conseguem ver que o seu corpo não é você. Mamãe não está mais lá. Meu amor não está mais lá. Minha irmã não está mais lá. O que eu amava nela não era o seu corpo. Era ela. Agora, se você sabe isso sobre a morte, você consegue ver isso sobre a vida? Então, se você é... Isso é muito pesado para o domingo de manhã? Se você é um espírito, como você está tratando o seu espírito? Você está ocupado coçando a sua carne, financeiramente, emocionalmente, sexualmente, fisicamente, e não reconhecendo o desenvolvimento do seu espírito. Ele te chamou, veja isso, ele te chamou para o corpo, ele te chamou, soprou o teu espírito no teu corpo, deixou que aquele esperma em particular nadasse todo o caminho até aquele óvulo, formou o corpo, soprou o espírito no corpo, e você é você. Tic, 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 chegou a hora. Agora chove sobre o seu corpo, não sobre o espírito. Seu espírito não importa com que dia é, não tem aniversário, não tem data de morte, não tem começo ou fim de dias. É o seu espírito que é criado à semelhança de Deus. Posso ir mais fundo com isso? Ele te chamou para um corpo. Este foi o preço que você pagou por responder ao chamado de nascer. Você esqueceria quem você era no espírito? Então, quando ele te chamou da eternidade para o tempo, agora você tem um corpo, mas você não consegue se lembrar quem você era no espírito. Então a busca começa. A busca por amantes, luxúria, drogas e álcool, e pecado, e sexo, e dinheiro, e fama, reconhecimento, fortuna, promiscuidade, individualidade, e agora você vai ser isso, agora você vai ser aquilo, agora está nisso, agora está naquilo. Você tenta achar essa coisa que está faltando, até que você chega no próximo chamado, quando ele te chama, Ellen, para a sua gloriosa salvação. Então, de repente, você gira em torno do seu próprio eixo e diz, não está ali, não está ali, não está ali, não está ali. Este é o problema que eu tenho com essa geração. Eles são muito rápidos, eles são rapidamente inclinados a se definir no processo da busca. A sua necessidade de aceitação os faz dizer, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Como você pode saber tão rápido? Como você pode saber? Como saber aos 16 anos o que você é? Eu tenho 55 e ainda estou percebendo coisas. E você aí com 16 e você tem certeza absoluta? Então, ele chamou você para um corpo. E então ele chamou você para o corpo de Cristo. E agora, quando você é chamado para o corpo de Cristo, ele agora está pedindo para que você esqueça as suas experiências na carne. Ei, vem cá, eu tenho uma igreja que pensa essa manhã.
E ele diz agora, ele diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para o que está adiante, eu agora te chamo para o corpo de Cristo. Ok? E você deve ser nascido de novo. Nascido da água. Nascido do Espírito. Nascido de novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Está acontecendo de novo. O processo inteiro acontecendo de novo. E quanto mais próximo eu chego de quem eu sou, mais eu devo esquecer quem eu era, de forma que eu possa me lembrar quem eu sou. Eu estou derramando o que eu tinha antes para que eu possa capturar o que eu tenho agora. E eu agora sou chamado para o corpo de Cristo. Segundo chamado. Terceiro chamado. Eu sou chamado para meu propósito. Meu propósito, a minha coisa. O meu isto. Minha coisa. Que quando eu a faço, eu recebo tanto que eu faria de graça. Se você entender esse terceiro chamado como uma coisa que fica presa à mente, porque uma vez que você encontra a sua coisa, isso satisfaz o teu espírito. Então você pode fazer dinheiro com isso, mas o dinheiro não é o objetivo, é um produto secundário por achar o seu propósito. Porque eu sou chamado para isso. Chamado para ser mestre, chamado para ser pregador, chamado para ser auxílio, chamado para promover, chamado para encorajar, chamado para ser um designer, chamado para ser construtor, chamado para ser um pai, chamado para ser uma mãe, chamado para ser esposa. Chamado para isso, eu sou chamado para isso. Não precisa ser o presidente dos Estados Unidos para que seja uma coisa grande. O que me preenche não é o quão grande isso é se preenche o meu propósito. Eu estou ligado, eu estou conectado a isso. Posso ir um pouco mais fundo? Essa não é uma mensagem para gritar, mas eu posso ir um pouco mais fundo com isso? Eles me entrevistaram uma vez e disseram como você pôde pastorear nos vales de West Virginia, ou seja, eu não estou falando do pântano de West Virginia, mas de onde eu comecei em West Virginia. Lá naquela cidade havia apenas uma luz vermelha em toda a cidade. Na cidade inteira chamavam de a luz. Você ri, mas eu digo a verdade. E quanto à expressão do lado da luz? Uma luz na cidade inteira e eu pastoreava ali. 7 pessoas na congregação. Eu recebi uma refeição de $10. Refeição de $10, mulher e 2 filhos. Dormindo na igreja, entre a manhã e o culto da noite, dormindo nos bancos com a minha esposa grávida. Soa infeliz, mas eu não era. Isso soa ruim agora, mas naquele tempo não era ruim para mim. Eu estou tentando te fazer entender que esta não é a corrida para o melhor assento. O assento não tem que ser uma grande coisa para ser uma coisa importante. Ei, veja isso. Aqui está o problema. Você está tentando conseguir algo grande porque você busca a importância das pessoas. Mas a arte da vida é quando você pensa que o que você faz é importante. Quando você pensa que o que você faz é importante, é importante. Se tudo que você faz é ser dona de casa e criar filhos, é importante. Porque eu sou um produto deste processo. O seu trabalho é um trabalho importante. Quando você acha que é importante, mas alguns aqui estão deixando de lado o seu chamado, tentando achar algo grande e impressionante para que as pessoas pensem que você é importante. Mas deixa eu dizer algo. As pessoas pensarem que você é importante não vai elevar a sua autoestima. É por isso que se chama autoestima. Até que você pense alto sobre si mesmo, eu pensar alto sobre você não vai significar nada. Você tem que acreditar.
que o que você foi chamado para fazer é importante. Porque, deixe-me dizer algo, até que você creia nisso, você não fará coisas pequenas com excelência. E se você não faz coisas pequenas com excelência, você nunca terá coisas grandes. Deixe-me dizer na linguagem bíblica, se você for fiel sobre poucas coisas, eu te farei governador sobre muitas. Se você acha que poucas coisas são importantes, eu te farei governar sobre coisas grandes. Mas até que você valorize o papel que você desempenha e o lugar onde eu te coloquei, eu não posso te dar nada mais, porque você tem que aprender a excelência no seu nível. Oh, meu Deus, me dê um pouco de música. Diga a seu vizinho, faça grande onde quer que esteja. Eu tive que parar e adorá-lo por pregar grandes mensagens em pequenas igrejas, por ministrar grandes aulas a turmas com 4, porque até que você aprenda a ver o que você está fazendo agora como uma coisa grande, você não pode ter nada mais. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está prestes a te promover, porque você tem sido excelente no seu nível. Toque em 7 pessoas e diga promoção, promoção. Promoção, 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 promoção. Apenas vem quando você é excelente no seu nível. Você nunca promove ninguém até que sejam excelentes no seu nível. E quando você fica excelente no seu nível, você não tem que lutar por promoção. A promoção vai lutar por você. Pergunte a seu vizinho, você é excelente no seu nível? Não, você fica sapateando aonde você está, tentando chegar ao próximo lugar, e Deus está fechando a porta, porque Ele está dizendo você não fez tudo o que pode fazer no lugar onde está. Mas se você se tornar excelente onde você está, eu promoverei você. Toque em alguém e diga, algo está acontecendo aqui essa manhã. Alguém vai ter um romper aqui essa manhã. Ame a pele onde você está. Ame os filhos que você tem. Ame o homem que está com você. Ame a sua própria casa. Ame seu apartamento. Limpe e aspire ele. Vista-se da melhor forma. E Deus vai te promover. Eu posso ter uma adoração da galeria. Adore a Ele. Você aí em cima, adore. Adore-o aí de cima. Que tudo o que tem fôlego, louve-o com fervor. Toque seu vizinho e diga, vizinho, Deus está me chamando para fazer melhor. Onde eu estou, dê a Deus um louvor. Yes! Yes, Lord! Eu sinto o céu, igreja. Toque em alguém e diga, eu não sou meu corpo. Eu não posso ter câncer. O câncer não pode entrar em mim. Ele pode entrar no corpo, mas não pode entrar em mim. É por isso que eu serei curado, porque eu vou usar o que está inteiro para curar o que está quebrado. E enquanto eu for inteiro em meu espírito, eu posso derrotar o que está no meu corpo, pois maior é aquele que está em mim. Você não me ouviu? Eu não posso envelhecer.
Eu não posso envelhecer. Esse condomínio onde eu vivo está envelhecendo. Mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. Eu vivo em um corpo. Aleluia. Meu dia de entrada determina o dia em que eu fui chamado para o corpo. O dia da minha morte será o dia em que eu sou chamado do corpo. E tudo o que está entre isso é ser chamado para o que Ele me deu o corpo para começar. Ele me deu o corpo para expressar um propósito. E eu tenho o corpo certo para este propósito. Eu sou tão esperto e tão criativo quanto eu preciso ser para o propósito no qual eu fui criado. Se eu precisasse de mais, Ele teria me dado mais. Ele me deu o que eu preciso para o propósito que me foi dado. Mas nada disso será significante até que você valorize quem você é e o que você foi chamado para fazer. A maioria das pessoas precisam de validação de outras pessoas para apreciar onde elas estão. Então elas desistem do seu propósito real para perseguir um propósito que chama a atenção, porque elas estão vivendo do reconhecimento de outros só porque elas nunca aplaudiram elas mesmas. Ele chamou Jonas no ventre de um peixe, um pregador desviado e fujão. E quando Deus o chamou, ele disse: espere aí, você está no ventre de um peixe, mas você não tem nada para fazer aqui. Este não é o seu propósito, este não é o seu destino. E de repente Jonas disse de dentro do ventre de um peixe: eu gritei, e o Senhor me ouviu e me libertou. Por que você gritou? Porque de repente eu percebi que eu sou melhor do que as minhas circunstâncias, maior que a minha situação, maior que os meus apuros. E eu disse: enquanto eu tiver vida em meu corpo, eu tenho que concluir o meu propósito. Aperte a mão de alguém e diga: seu tempo está se esgotando. Você brincou por aí. Você agiu como um tolo. Você se divertiu. Você se perdeu na floresta. Pegou flores pelo caminho. Mas agora seu tempo está se esgotando. Você tem que entrar no seu propósito. Agora! Alguém diga sim. Porque em breve, veja isso. Em breve, você será chamado para fora do corpo. Isto eu nunca entendia e era frequentemente citado, sempre mencionado. A Bíblia declara que nós somos ao avesso, que nós nos alegramos quando eles vêm e choramos quando vão embora. Eu tive que viver um longo tempo antes de começar a entender. A Bíblia diz que você deve chorar quando eles chegam e se alegrar quando eles vão. Tudo isso, veja isso, eu vou encerrar. Por que devemos chorar quando eles vêm? Porque homens que nascem de uma mulher têm não mais que alguns dias. Eles são cheios de problemas e lutas. Ele se levanta como uma flor e logo ele seca. Eu sei que você pensa que com você não. Eu sei que você acha que você será a exceção à regra. Mas você não vai escapar disso. Seus dias serão cheios de problemas e lutas.
Por isso que quando você nasceu e o doutor bateu no seu traseiro, você fez o seu primeiro som e nunca foi uma risada. Nenhum bebê nasceu rindo. Nem os bons bebês. Nem os bebês com personalidade. Nenhum deles veio aqui rindo. O primeiro som que você fez quando chegou nesse mundo foi um choro. Porque você sabia de antemão. Você sabia de antemão. Ouça, sabia de antemão que o lugar de onde você veio era maior do que para onde você estava indo. O bebê abre seus olhos no mundo e diz... Se o bebê chora quando ele vem, como sinal de que o que ele deixou era maior do que aquilo que ele recebeu, imagine o que acontece quando morremos. Eu nunca soube. Há uma coisa que todos os idosos compartilham. Todos eles. Há algo que eles compartilham. O estar cansado. E no final das contas, até mesmo os otimistas que viveram no fogo, quando começam a decair, dizem: vovó está cansada. Mamãe está cansada, querido. Eu nunca soube o que os cansava, mas agora eu sei. Quando você tem que lutar com tudo o que você tem que lutar aqui, isso vai te desgastar. E apenas quando você está exausto, você recebe outro chamado. Venha para onde o mal para de importunar e o cansaço entra no descanso. E todos os santos das eras ficarão de pé e abençoarão. Venha para cima, onde o câncer não pode vir. Venha para cima, onde a leucemia não pode vir. Venha para cima, deixe seu remédio de pressão para trás. Você não precisará mais de médicos. Você não terá alergias. Você não terá depressão. Você não terá ansiedade. Venha para cima. Não há clínicas de depressão aqui em cima. Venha para aqui para cima, onde a mesa está posta e a festa do Senhor está acontecendo. Venha para aqui para cima. Não haverá mais recessão. Não haverá mais mensalidades. Não haverá mais aluguel. Não haverá mais rejeição. Não haverá vergonha. Não haverá preconceito. Não haverá orgulho, nem inveja. Venha aqui para cima. Nenhuma macumbeira virá para cá. Nenhum devasso subirá aqui. Venha para cima. O chamado final te leva para aquele lugar onde eles que são chamados estão tocando em um lugar preparado. Ouçam o que Jesus disse e eu encerro. Eu vou para preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, lá vocês também possam estar. Quando eu preparar tudo, eu chamarei vocês. Permaneça de pé. Glória a Deus. Há uma atração do Espírito Santo. E eu estou pondo uma inquietude que vai te mover, não importa onde você esteja. Não importa quanto tempo você está nisso. Não importa o quão profundo isso é. Não importa quanto dinheiro você fez disso. Quando Deus chama você,
Você percebe que o que você está fazendo simplesmente não está coçando a sua coceira. Está apaziguando, não satisfazendo. Mulher, se você beber da água que você tem, voltará a ter sede, mas se beber da água que eu tenho, não terá sede nunca mais. Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem venha aqui beber. Eu estou cansado de vir ao mesmo lugar vez após outra, pegar algo que não satisfaz, apenas apazigua. Podemos cantar muitas canções. O coral pode cantar. Mas se você não tiver o chamado por dentro, você não virá. Se você é uma alma que busca, se você ouviu Deus falar com você nessa mensagem, se você tem andado de lugar em lugar, de pessoa em pessoa, procurado algo que possa coçar e isso não tem feito nenhuma diferença, e você sabe que é uma vontade profunda em você, que este mundo não satisfaz, você não precisa ser uma boa pessoa para vir a Cristo. Não tem que ser alguém infalível para vir a Cristo. Você não precisa ser alguém que não tem nenhuma culpa, nenhuma bagunça, que não fez nada de errado. Alguém infalível para vir a Jesus. Tudo que o seu passado me diz são os lugares onde você esteve buscando, tentando achá-lo. Eu farei esse chamado e ou você vai sentir em seu espírito ou não vai. Aqueles que ele de antemão conheceu, ele predestinou. A esses, ele também chamou. Se você é um desses, você saberá, mesmo que seu marido não saiba. Você saberá, mesmo que sua esposa não saiba. Saberá, mesmo que seus filhos não sintam isso. Você sentirá o empurrão do Espírito Santo tocando em sua alma. Um desses pode ser a pessoa menos provável, mas ele te chamou. Você pode se sentir um lixo, mas ele te chamou. Ele não se importou com a cor da sua pele, ele te chamou. Minhas ovelhas conhecem minha voz. Não importa o que você tem feito, ou há quanto tempo você tem feito, ou talvez você não está fazendo nada. Há uma atração do Espírito Santo que vai empurrar você. E tudo o que você tem que fazer é dizer sim. Dizer sim. Dizer sim. Dizer sim. Todos de pé. Todo aquele que já disse sim, comece a orar. Porque alguém ao seu redor pode dizer talvez. Alguns dizem quem sabe. Mas nesta manhã, Deus está procurando por um sim. Nesta manhã, venha. Deus está procurando por um sim. Nesta manhã, Deus procura o sim. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.